Gente, então agora nós vamos para a última parte da nossa aula sobre o teólogo protestante alemão Rudolf Karl Bultmann, ok? E nós vamos falar agora sobre um ponto crítico, né? Esse pedacinho vai ser o ponto crítico da aula da aula sobre esse teólogo, ok? Então eu peguei dois teóricos, um filósofo e um teólogo, que vão dar assim um parecer, né, sobre a vertente que o Bultmann segue na interpretação do Novo Testamento nos seus escritos, ok? Então, se você pegar algum material, algum livro desse autor do Bultmann, você já sabe qual é o viés que ele vai trabalhar, ok? Então, ele vai tirar toda a parte que ele considera mito do Novo Testamento e vai tentar trabalhar a essência. Então, ele vai refutar coisas essenciais como a própria ressurreição, os milagres, enfim, toda essa parte que é sobrenatural, divina, ele vai refutar, porque a base dele é outra, né? Vamos ver então, olha. A erudição de Bultmann tende a transformar o pensamento cristão em mero comentário à cosmovisão moderna. Então, a crítica ao trabalho dele é que ele esvazia exatamente o pensamento cristão, transformando-o a um escrito de qualquer outro escrito, né, moderno. Há também a crítica de que toda a mensagem do Novo Testamento tem de ser pensada em categorias existenciais, que era o foco do Bultmann. E nisso o evangelho perde o seu valor, perde a sua força, passa a ser mais uma boa filosofia de vida, tá? Então, o primeiro nome aqui que eu vou trazer para vocês é do Gilbert Durand. Ele foi um filósofo muito respeitado, muito conhecido, e ele faz então uma nota sobre o Bultmann. E ele diz: as ideias de Bultmann são típicas do círculo em que mergulha todo pensamento que busca um sentido, enquanto se satisfaz em dar voltas lineares, prisioneiro da temporalidade histórica, em que a tradição passada remete à existência presente e vice-versa indefinidamente. Então, Gilbert Durand, como um filósofo, ele vai fazer essa análise de Bultmann, quer dizer, porque Bultmann pega elementos da filosofia para fazer a sua nova teologia, tá? Então, segundo esse filósofo, todo o seu pensamento busca um sentido enquanto se satisfaz em dar voltas lineares, tá? Então, porque ele vai trabalhar sobre prisioneiro da temporalidade histórica, ele vai se remeter ao passado, ao presente, ao passado e ao presente, talvez sem chegar em lugar nenhum, segundo esse filósofo, tá? O conceito do Deus objetivo e pessoal apresentado na Bíblia, dentro da teologia e da reflexão de Bultmann, vai se render ao pensamento moderno. Sendo assim, Deus não mais se relaciona objetivamente com o ser humano, pois o conhecimento de Deus, nessa nova visão, está perdido em meio aos mitos descritos no Novo Testamento. Quando ele nega todos os mitos, ele esvazia esse relacionamento de Deus com o homem, né? Ele restringe muitíssimo essa possibilidade. Então, essa é a primeira crítica que eu destaco aqui sobre o pensamento de Bultmann, tá? Como ele fica prisioneiro da temporalidade histórica e como que ele tira a objetividade de Deus se relacionar com o homem, porque ele rompe, ele esvazia toda a esfera sobrenatural
desses encontros de Deus com o homem. Então, realmente fica difícil. O outro teórico que eu trouxe aqui para a gente poder ver, né, qual a opinião, qual a crítica que faz aos escritos e ao pensamento do Bultmann, é o teólogo George Led, que ele é especialista em Novo Testamento. Grande parte dos estudiosos da teologia vão passar por esse teórico, tem um vasto material publicado. Então, George Led vai dizer algumas coisas. Eu vou pensar aqui para vocês, tá bom? Primeiro, que a diferenciação entre essas duas histórias que tem na língua alemã, ou seja, o fato histórico e o que esse evento significa, retira a ação de Deus na história. Então, quando o Bultmann usa essa ferramenta para interpretar o Novo Testamento, ele vai retirar a ação de Deus da história, dizendo só o que significaria tal evento. Então, Cristo é o Senhor, diria Bultmann, mas não o Senhor da história, e sim o Senhor de uma história existencial e subjetiva. Então, ele tira o senhorio de Deus, de Cristo, de toda a história, de toda a temporalidade, e passa a resumir ou reduzir esse senhorio a uma experiência subjetiva, uma experiência histórica existencial subjetiva. Então, George Led define assim, aí eu vou abrir aspas aqui para ele, tá? A realidade histórica deve ser compreendida em termos de uma imutável casualidade histórica. Se Deus é compreendido como tendo a possibilidade de agir na história, a ação deve estar sempre oculta nos eventos históricos, sendo evidentes apenas aos olhos da fé. Então, ele vai dizer que Deus, sim, interfere na história, mas que muitas vezes só é visto pelos olhos da fé. É aquela situação que acontece algo ainda nos nossos dias, um livramento de Deus, né? O que é crente vai logo ver com os olhos da fé aquilo que aconteceu e vai dizer, Deus te livrou. Quem não tem os olhos da fé vai dizer, isso foi mera coincidência, fatalismo, tá bom? Então, embora a mensagem do cristianismo seja sem dúvida alguma existencial, ou seja, essa história vai alcançar o ser humano profundamente, e é contemporânea no sentido mais verídico e exige uma resposta subjetiva da fé, a fé que ele requer é a fé numa realidade objetiva. Quando o cristianismo é privado da sua objetividade, por isso eu falei na aula anterior sobre subjetividade e objetividade. Embora nós tenhamos as nossas experiências singulares, subjetivas, mas a ação de Deus é absolutamente objetiva. O plano de salvação de Deus é absolutamente objetivo, tá? Então, quando o cristianismo é privado da sua objetividade, que é no caso da teologia do Bultmann, cujo fundamento é a intervenção livre e sobrenatural de Deus na história, essa religião se torna uma ideia vaga, uma abstração, um idealismo sem raízes e nunca será o vibrante cristianismo bíblico. Então, eu espero que você tenha compreendido, né? Você compreende essa dimensão da objetividade e da subjetividade de Deus na história, na salvação da humanidade? Você acha que é possível ver os eventos sobrenaturais da Bíblia como eventos que são mitos, inclusive a própria ressurreição? Será que no afã de responder ao homem incrédulo, ao homem moderno, distante de Deus, Bultmann também não levou a sua reflexão teológica nos limites
que extrapolam os limites possíveis da fé cristã? Utilizar o método histórico-crítico, será que traz benefícios ou que deturpa e torna a terra fértil da fé numa terra árida e assolada? O que você acha de tudo isso que a gente conversou sobre esse teólogo protestante alemão, Rudolf Karl Bultmann? Eu espero que você tenha apreciado a aula, e antes de fechar a aula, só quero te lembrar do nosso trabalho, tá? A entrega do trabalho é até o dia 16 de novembro, nosso segundo trabalho, e no dia 23 de novembro, tá pertinho, já começam as nossas provas, a nossa prova, ok? Dia 23, a nossa prova. Deus te abençoe e até a próxima aula.